Olá, você está no livro de Sergipe.com. Eu sou Domingos Pascoal e vamos conversar hoje com Felipe de Sena e Silva, conhecido por Felipe, Dr. Felipe, né? Ele é biólogo e está se doutorando em biologia, Em educação. em educação. Está se doutorando em educação. Ele é palestrante, com suas palestras mais dirigidas para a Universidade Federal do Sergipe, e um estudante e pesquisador incrível. Ele me mostrou aqui, eu quero que ele mostre aqui para você também o que ele tem encontrado e o que ele está anotando para produzir uma obra. Precisamos conhecer. Felipe, faça isso, seja bem-vindo. Precisamos conhecer nossa história, porque ela é quem nos alimenta. Seja bem-vindo, Felipe. Pascoal, eu que agradeço inicialmente. Eu acho que o nosso encontro, eu nunca acredito em coincidências. Assim, eu acredito que o universo vai organizando os encontros para que eles ocorram e a gente, né? Se a gente tiver a sensibilidade de percebê-los, que a gente abrace aquilo, né? E aí eu digo isso porque, por exemplo, eu sou biólogo, né, de formação, e todo mundo me pergunta, quando olha para mim assim, né, pelo estereótipo, pergunta: ah, você é sociólogo? Ah, você é isso? Eu digo: não, eu sou um biólogo, mas que eu sempre tive interesse pela literatura, né? Logo quando criança, muito mais, porque eu era muito incentivado em casa, né? Então, desde aqueles LPs coloridos, lembra? Estou muito para seus filhos. Então, minha mãe, ela era uma aficionada, ela lia histórias para mim, sabe? Eu ganhava muitos livrinhos. E isso, no meu ambiente familiar, ele sempre foi muito comum, assim. Então, tipo, em toda a minha história, eu sempre tive uma presença forte com livros, com literatura. E agora, depois de muito tempo, né, indo para o mundo do trabalho, tendo que trabalhar cotidianamente, você sabe que a gente não tem muito tempo para ler, assim, né? A gente, naqueles intervalos que a gente encontra uma brecha, pega o livro, lê. Eu, inclusive, eu faço muito isso que eu li em um conto de Frei Beto. Eu acho que era o companheiro que não gosta de ler. Que Frei Beto coloca lá uma forma daquela pessoa que não gosta de ler criar o hábito da leitura. E ele diz: ande sempre com um livro. Então, tipo, se você abrir qualquer bolsa na minha casa, você vai encontrar um livro meu ali jogado, porque é proposital, assim, sabe? Então, quando eu voltei a ler, para mim foi um reencontro com a literatura de modo geral. E teve um fato meu que me chamou muita atenção e que me marcou muito. Por quê? Porque eu fui morar em Petrolina e, como biólogo, eu trabalhava com comunidades quilombolas, comunidades ribeirinhas, comunidades tradicionais de modo geral no semiárido brasileiro, assim, né? Eu gosto de dizer que eu tenho o privilégio de conhecer desde o semiárido do sertão do Rio Grande do Norte até o semiárido dali do extremo norte de Minas Gerais. Assim, eu rodei tudo que você imaginar. Pela região do Ceará, por exemplo, eu rodei muito, pelaquela região do Crato, sabe? Então, e fui conhecendo e fui alimentando as minhas histórias, entendendo o que é o sertão profundo, sabe? Toda a mitologia que tem dentro do sertão profundo. A exemplo do Padre Mororó, conheci sobre o Padre Biapina, né? Que é outra figura extraordinária ali na Paraíba, e que saiu criando casas de caridade no semiárido todo, e que, se a gente for perguntar, se não for ali naquela região específica onde ele tem hoje o templo, onde ele está sepultado, as pessoas não conhecem, por exemplo, né? Então, eu acho que esse meu movimento de anos de trabalho rodando também foi me juntando esse sentimento, essa necessidade. E teve um fato que para mim marcou, que foi o seguinte: eu morava em Petrolina de Juazeiro, né? E aí uma pessoa veio me perguntar sobre Sergipe. Sim, mas em Sergipe tem o quê? Isso faz uns 12, 13 anos atrás. Eu disse: meu Deus, o que é que eu vou falar para essa pessoa que tem em Sergipe? E aí eu fui, né, pensar o que tem em Sergipe, e eu fiquei abismado comigo mesmo pelo pouco que eu sabia, e que era fruto do quê? De uma defasagem também escolar, assim, né? Eu me lembro que eu tive pouquíssimas aulas, por exemplo, sobre a história de Sergipe, mas que não foram marcantes o suficiente para eu entender hoje como é Sergipe. Porque, por exemplo, Sergipe é um dos poucos lugares do mundo que tem cânions, né? Tem cânions em Sergipe,
tem cânion nos Estados Unidos, mas se você procurar em outras regiões do mundo, você não vai encontrar cânion. Então, tipo, é uma riqueza geológica, histórica, que está no nosso estado, mas que a gente muitas das vezes não entende, ou então não sabe da importância realmente que ela tem. Assim. Então foi esse momento que essa pessoa me perguntou isso e que eu não soube responder, que eu fiquei constrangido, eu fiquei envergonhado, sabe? Comigo mesmo, que eu disse, rapaz, eu sou um sergipano muito fuleiro, como diz a história, né? Porque eu não sei a história do meu lugar, sabe? Então, desde que eu coloquei isso com uma determinação minha, eu tenho sido um garimpador sobre a história de Sergipe. Assim. E aí, o meu interesse não é também, né? Eu sou muito acanhado, sabe? Que eu acho que é uma coisa que a gente precisa conversar, porque as pessoas falam, você escreve? Aí eu digo, não sei, eu acho que escrevo. Mas tipo, se você pegar, eu tenho uns 50 mil cadernos em casa escrito de todo tipo de coisa, assim, tá? Mas às vezes eu tenho esse acanhamento, essa vergonha de dizer que escrevo. Mas assim, desde que eu voltei, e antes ainda assim, né? Eu adquiri um gosto pela leitura muito grande. Porque quando eu estava estudando na universidade, na UFES, eu não tinha dinheiro para comprar livro, tá? Então, tipo, eu era aquele rapaz que saía toda semana com 5 livros debaixo do braço para passar 15 dias, sabe? E não tinha um canto. Se eu me escorasse em um canto, eu puxava um livro e começava a ler, assim. E aí eu leio muito, tá? Mas eu tenho também a sensibilidade de saber que eu tenho 2 orelhas e uma boca só, então eu gosto de escutar mais e falar menos. Assim. Por ofício de profissão de ser professor, a gente acaba que sempre, quando tem que falar, a gente fala. Mas quando não, eu sou uma pessoa que gosta muito de escutar, eu acho que eu aprendo mais observando do que falando, sabe? Mas aí, essa minha ficção e essa minha ausência de ter dinheiro para comprar livro naquele momento, quando eu comecei a trabalhar, eu disse, agora eu vou comprar livro, tá? Então hoje, por exemplo, eu acho que eu tenho uns 5 mil livros ou mais, assim. Minha esposa é aperreada que não tem mais onde livro de botar em casa. Ela diz, a partir de hoje, ou é você, ou é os livros, assim, tá? Mas eu não canso. Por quê? Porque, por exemplo, né, a gente atrás aqui toda essa riqueza, mas que não chega, né? Na vida das pessoas, das pessoas, não nós, assim, eu, você e outros, assim, sabe? Mas os pobres, para leitura de modo geral, sabe? Que é isso que eu tenho refletido muito, tá, Pascoal? Muito. E eu acho que a convivência que eu vou ter com você e com outros intelectuais é para poder entender realmente por que a cultura, a política cultural de Sergipe, ela é tão devagar, sabe? Isso é uma coisa que me chama muita atenção, assim, nas artes plásticas, na música, na literatura, no teatro, de modo geral, sabe? E dizer, Felipe, é porque não tem gente? Tem, né? É porque não tem pessoas para escrever? Tem, né? É porque não tem coisa escrita? Tem coisa escrita. Não tem coisa pintada? Tem quadro pintado, né? Tem música gravada e espalhada aí no mundo. E aí, por quê? Sabe? Então, eu saí falando muita coisa, mas, por exemplo, por que a gente não conhece sobre Luiz Americano? Né? É um cara que tocava chorinho, tocou com Carmen Miranda, é de Itabaiana, mas a gente não sabe. Fez filme que passou aí internacionalmente e a gente não entende, não sabe. Eu fui saber de Luiz Americano, que aí, Pascoal, isso que me chamou muita atenção. Eu fui saber por uma tese de doutorado de um professor da USP, ou foi de alguma universidade de São Paulo, que estudou sobre Luiz Americano. Porque ele estudava a história do choro e, consequentemente, ele tinha que passar por Luiz Americano. Então, o rapaz que fazia o programa de rádio, né, que faz até hoje, Domingo no Clube, ele convidou o professor, para o professor falar sobre Luiz Americano. Mas aí eu poderia elencar outro, por exemplo, Santos Souza. Santos Souza é difícil de ler, né? Se você não souber, por exemplo, tem alguns livros dele, por exemplo, A Construção do Espanto, se você não tiver um mínimo de noção de mitologia grega, você não consegue entender a Construção do Espanto. Mas tem gente que vem de fora para estudar Santos Souza. E a gente fica acanhado de ler Santos Souza, sabe? Ou então aquele pintor, por exemplo, que é ainda antes do modernismo, Cândido Aragonês. E faria a gente... Enquanto o povo cultua, por exemplo, aquele pernambucano, né, que ainda foi antes do modernismo, que é Vicente do Rego Monteiro, Cândido já estava pintando coisas belíssimas, telas belíssimas, assim, tá? Então, tipo, vai passando na história, ou então, por exemplo,
puxando aqui mais para frente da história, o de Alencar. Por exemplo, tanto a poesia de Unod como o teatro de Unod, ele foi, por exemplo, referenciado por Léopold Senghor, que foi um presidente do Senegal. Né? Tem uma notinha uma orelhinha de um dos livros dele, nada mais, nada menos que o presidente do Senegal fazendo a referência a um livro de Unod. Só que a gente diz, meu irmão, o que a gente está esperando? Por exemplo, Felt Bezerra, tem um livro dele de problemas de antropologia. Tem também lá na orelhinha dele, né? O livro dele é dificílimo de ler, assim, né? Porque você precisa, de fato, ter o mínimo de entendimento de estrutura ali no tal e vir e voltar para a teoria dele, assim, antropológica. No entanto, tem lá na orelha dele uma mensagem de Levi Strauss, que foi um pensador, dizendo genial, sabe? Ou então, por exemplo, o poeta José Aulino. Sei, Nada. Você conhece, já deve ter os livros dele. Por exemplo, na orelha dele tem um elogio de Luiz Câmara Cascudo. Pô, por que a gente sergipano não tá vendo isso? Não tá lendo isso? E eu na minha escola não teve, sabe, Pascoal? Assim, Tá vendo a Adriana? A Adriana é a presidente da Academia de Arauá. O patrono da Academia de Arauá é José Aulino. É mesmo? E no dia lá da instalação, desculpa eu... Pode falar, agora já falei No demais. dia da instalação da academia, foi uma coisa linda. Estava lá a família. Que coisa maravilhosa. Eu acho que todos os registros que foram feitos mereciam ser mais debatidos. Inclusive, me convido para você fazer algum trabalho sobre José Aulino lá em Arauá, um dia. Vou falar com... Não. Quer ir para Arauá sábado? Vai ter uma feira lá. Você me mandou no zap, eu vou me organizar. Sim. Eu vou lhe falar que eu vou organizar algumas coisas para conseguir. Mas, olha, você falou aí tanta coisa boa que eu ousei não interromper, porque é muito bom quando a gente fala assim do fluxo da ida, né? E a gente fala muita coisa e fala sobre muita coisa. Mas eu queria pontuar algumas, eu até anotei aqui. Primeira coisa que eu tenho que pontuar é esse seu medo, é esse seu temor de que eu não sei de que é. Você tem um temor e não sabe de quê. Por exemplo, você diz que lê e tem quantos cadernos escritos? Eu fico pensando aqui se isso acontece em todas as sociedades, vou falar estados, não de nações, porque nós somos diferentes do baiano, que somos diferentes do mineiro, que somos diferentes do carioca, que somos diferentes. Graças a Deus. Graças a Deus. É ótimo a gente ser diferente. Sim. Né? Então, eu quero dizer que isso é um problema de autoestima. Concordo. E nós, sergipanos, infelizmente, eu tenho que abraçar essa realidade muito dura de que temos a autoestima muito baixa. Uhum. Nós temos medo de não sei de quê. Eu estou lhe dizendo isso porque, embora eu seja cearense, o cearense é mais atirado e tudo, mesmo cearense, mas hoje eu moro já a metade da minha vida em Sergipe, então eu sou um sergipano, muito mais sergipano do que muitos que nasceram aqui. Mas eu percebo isso. Nós temos tudo aqui, mas nós vamos estudar vizinho. Ou nós vamos estudar nações outras, quando nós não estudamos os nossos quênios. Aí você me faz uma descoberta dessa que só um cientista para poder descobrir. Ah, rapaz, quênio tem aqui e tem na América do Norte, lá nos Estados Unidos. Ué. Agora, estamos valorizando isso? É preciso que você escreva, é preciso que você fale, é preciso que nós divulguemos
o máximo possível que isso é uma realidade. Vou falar com um amigo meu, que é lá ele é cearense, mas mora em Paulo Afonso. Zé Mauro, você sabia disso? Você sabia, Zé Mauro, que os cânions que você tem aí do lado da sua casa só tem igual ou parecido, que não pode ser igual, lá nos Estados Unidos. Explora isso, macho velho. Tá bom? Vamos validar essas coisas que são tão importantes, né? Então, a outra coisa é que Padre Ibiapina se ordenou junto com o Padre Mororó. Foi. Olha, rapaz. No seminário Nossa Senhora da Graça, fundado em 1800 por Dom Azeredo Coutinho, um grande homem. O Azeredo era fantástico. Então, ele foi colega de Padre Mororó e morreu pela mesma causa. O que era a causa? Um inconformismo com o absolutismo português e depois de Dom Pedro, né? Você falou que a gente não conhece. Eu digo com toda honestidade, você chegue numa cidade assim e pergunte se um aluno, se uma escola está cantando o hino da cidade. O hino. Não está. Não está. Eu recebi o título de cidadão japoatanense. E aí eu fui receber o título. E aí me disseram que o autor do hino de Japoatã estava presente. Chico Lúcio. Meu abraço, Chico Lúcio. Um poeta grandioso. E aí eu fui, me disseram que ele estava lá e eu estava exatamente querendo comentar essa vontade de ler. E eu comecei meu discurso assim, mais ou menos assim. E é por isso que nós temos compromisso. Não ficaremos omissos de buscar o seu valor, ô Japoatã. Rapaz, eu disse isso, todo mundo olhou. Estava o prefeito, os vereadores, meu amigo Arnaldinho, que foi quem me deu o título. Obrigado, Arnaldinho. Obrigado, Adriana, que é a esposa do Arnaldinho, que é aquela que eu lhe falei, que foi quem descobriu a mulher mais velha do mundo. Uhum. Essa mulher é guerreira, essa mulher é fantástica. Então, mas aí você vai, por exemplo, para outra cidade, as crianças não sabem o hino. Caramba! Aquilo que está próximo, então fica estudando o resultado. Hoje nós perdemos nossos empregos aqui, não é mais para o vizinho, não. Nós estamos perdendo o emprego, para o chinês, para o americano, para o francês. Por quê? Ele está estudando a cultura deles. E a nossa nós não estudamos, né? Mas bom, falei aqui do Padre Ibiapina, né? E agora, 5.000 livros, meu amigo. É livro demais, rapaz. Eu vou te dizer, é um acervo muito legal. Eu tenho um monte de caixa que tá no... Porque eu não tenho lugar para botar, aí eu botei nas caixas e tá no depósito, né? Depósito que a gente paga, né? É isso. Aí, 6 em 6 meses, lá vou eu, pego naftalina, abro caixa por caixa, boto o livro para respirar, passo um paninho, boto e volto na caixa, lacro a caixa. Porque enquanto eu não conseguir construir um espaço maior em casa, aí eu tenho que... É verdade, Eu peguei, não tanto, não, nem 1%. Eu estou selecionando, porque eu moro em apartamento, Sim. Né? E eu estou selecionando os meus livros, hoje são bem poucos. Eu tenho assim, por exemplo, esse aqui eu não tenho mais, mas esse livro foi fantástico. Nós fizemos só 1.000 e tivemos que mandar para todos os alunos, receberam, professores e tudo. Inclusive, acho que eu tenho ele que eu comprei no sebo.
Tenho 99% de certeza que eu já tenho ele. É. Porque eu também saí recolhendo, sabe, Pascoal? Todas as antologias dos municípios eu tenho aí. Tá Nós estamos lançando. falando aqui, gente, olha, é da terceira antologia literária da Loja Maçônica Cotinguiba. Eu tenho um orgulho imenso de ter feito esse concurso literário lá para a Loja Maçônica Cotinguiba. Eu tenho um orgulho do concurso que aglutinou muita gente nessas 5 ou 6 edições. Nós tivemos mais de 6 mil textos. Cara, pensa aí, 6 mil textos, 6 mil participantes. E está aí, deu esse livro. E é participante de todos os lugares. Eu vou abrir aqui, por exemplo, esse aqui é de Muribeca. Olha, minha amiga Iderlânia, lá em Muribeca. Fundamos uma academia em Muribeca, linda, rapaz, maravilhosa. Turma trabalhadora lá. Esse aqui é de Itabaiana, olha, Itabaiana, professora Bernadette. Viu? Itabaiana. Então, é isso. Esse aqui é de Nossa Senhora da Glória, lá da nossa Academia Gloriense de Letras, a pioneira lá. Meu amigo Lamounier, meu amigo Jorge Henrique, meu amigo Carlos Alexandre. Porque Carlos Alexandre, na verdade, não é gloriense, ele é aquitabaense. Ele é lá do lugar chamado, como é, meu Deus, o nome? Saco de Areia. Saco de Areia. Um abraço, o Carlos. Grande professor, cara fantástico. Mas, bom, então nós começamos a falar sobre o livro, eu falei sobre isso aqui, porque é bom a gente falar sobre as boas ideias que deram certo, sabe, Felipe? Sim. Quando uma ideia dá certo, e a gente fica muito feliz. E são essas ideias que nós temos desenvolvido nesses últimos 15 anos. Né? Nós tivemos aí coisa que você vai, eu acho que você já participou da Bienal do Livro de Itabaiana. Não participei ainda. Não participou ainda, mas você tem uma ideia, a Bienal do Livro de Itabaiana é uma das maiores festas literárias do Brasil. Você tem uma ideia, no ano de 2019, nós fizemos lá no Shopping Peixoto, e nós juntamos em 3 dias 100 mil pessoas. Ah, Pascoal, como foi que você contou isso? Eu não sei contar. 100 mil pessoas, não sei disso. Contadores de acesso na entrada do shopping. Sim. Entrou conta, saiu não conta. Entrou conta, saiu não conta. 100 e pouco. Eu estou arredondando para 100 mil pessoas registradas. Relatório dado pelo meu amigo Messias Peixoto. Um abraço, Messias. Messias, obrigado. Você não imagina o quanto você fez pela nossa Bienal do Livro de Itabaiana. Só as grandes mentes, só os grandes homens fazem tanto quanto você fez. Obrigado, Messias. Então foi isso. 100 mil pessoas. É muita gente. 2019. Aí depois veio, porque de 2 em 2 anos, veio pandemia, esse negócio atrapalhou pra caramba. E aí foi feito agora em 2023. Mas já sem muita força. E também não fomos mais nós que fizemos. Já foi uma equipe diferente, também bondadosa, mas não logrou muito isso. Vai ter uma agora, no ano, né, 2 anos, vai ter agora, nesse ano, 2025, eu creio que em setembro. Aí parece que vai ser feito pela Academia Itabaiana de Letras e a Prefeitura. Aí vai bombar. Espero que bom. Vai dar liga, né? Mas é isso, é uma grande ideia também que deu certo. Uhum. E tem outra ideia que deu certo aqui, eu não estou vendo nenhum livro aqui, do nosso concurso literário aqui da Infográficos. Né? Primeiro encontro sergipano de escritores. Cadê aquele livrinho preto? O livrinho preto. Não estou vendo aqui, mas foi esse livrinho que deu assim um start
nessa movimentação toda. Interessante essa iniciativa da Infográficos, né? É muito interessante. Muito interessante, muito É importante. por isso que a Infográficos não para de fazer livro, e graças a Deus é porque ela semeou. Sim. Semeou, esses são sementes, são frutos de uma semente semeada, né? Então, o Encontro Sergipano de Escritores, rapaz, já a Infográficos dava. Nós fizemos um encontro, do encontro saiu a primeira, hoje se fala muito em antologia, saiu a primeira antologia nessa modalidade de Sergipe. Porque a antologia existe há muitos anos, desde a Grécia Antiga, né? Antologia de texto, antologia de rosas, antologia de música, antologia, mas antologia nessa modalidade, captando pessoas para escreverem, inclusive jovens e crianças. Foi a primeira, É não foi? sergipana e nasceu com a primeira seleta do encontro. Mais uma coisa para o nosso currículo. Mais uma coisa para o nosso currículo, mais uma ideia que deu certo. Nós estamos fazendo a 8ª. Estamos já recebendo o seu texto para a 8ª antologia literária, a 8ª antologia do encontro, não é antologia, desculpa, apaga tudo. A 8ª seleta do encontro. O que nós estamos fazendo aqui é um debate já sobre o encontro sergipano de escritores. Estamos encontrando com escritores. Então, daqui já vai sair o livro. Você pode mandar o seu texto. Mande para a editora infográficos.com.br. Me pergunte no que eu mando aí, que eu não estou agora com o endereço. Aqui não tem o endereço, mas eu vou, no final eu coloco. Ou coloca na descrição do vídeo, né? Na descrição do vídeo, você bota. Vou pedir para a produção botar. Pois bem, você me falou aqui de um cara que eu nunca sabia, e olha, eu vou te dizer, nem Itabaiana eu nunca escutei falar. Luiz Americano. Cara, como é que pode? Nós temos um cara desse, só podia sair de Itabaiana. Na terra. Tocou com Carmen Miranda. Claro que vocês, jovens, não sabem quem foi Carmen Miranda. Mas estuda um pouquinho, dá uma lida lá. Volta aí, anos 50. Sabe? E você falou também, você citou Santos Souza. E citou cantor aragonês. Santos Souza era meu amigo. Queria muito bem a Santos Souza. E em 2010 nós fizemos um lançamento no livro dele, que ele já sonhava em lançar há muito tempo. Eu creio que coisa de 20, 30 anos que ele vinha tentando lançar esse livro. Ele ficou sem lançar livro durante um período muito grande. A Ilmara, oi Ilmara, um abraço. A Ilmara sabe desse detalhe. Eu vou chamar a Ilmara um dia para vir aqui falar sobre Santos Souza. Eu estou muito feliz que agora, semana passada, houve um evento lá da academia, a prefeitura, juntamente com a academia de Riachuelo, houve um movimento que foi autorizado pelo prefeito, né, a construção de um monumento com a imagem de Santos Souza. Estou procurando a foto de Santos Souza em pé. Se você tiver, manda para mim, por favor. Que legal. Porque eu consegui pedir ao meu amigo Antônio Torres, lá na Espanha, e pedir ao meu outro amigo, que tem um nome peruano que eu nunca lembro, que é secretário Não, ele não é secretário, ele é tesoureiro da Academia Riachuelense de Letras e Artes, e ele me mandou. Mas ambos mandaram a mesma foto. Ele está, a foto só pega do joelho para cima. Você tem uma foto do Santos Souza? Ilmara, vem aí, Ilmara, mande essa foto para a gente fazer a estátua do seu tio, do seu avô, melhor dizendo, para a gente colocar lá em São Cristóvão. Pensa que é uma homenagem legal, tá bom? Me arranje essa foto.
e falou sobre Cândido Aragonês. Gente, isso é tudo sergipano e de sucesso. Santos Souza receberá um prêmio, mas não de Sergipe, da Academia Paulistana de Letras. Um prêmio bom. Tem um cara aí, agora não me lembro o nome dele, ele escrevia sobre os grandes poetas, os grandes escritores do Brasil. Assis Brasil. É um livro assim. Aí eu tô lá, né, eu folheando, vou ver Santos Souza. Santos Souza, ó, eu estava em São Paulo, rapaz, numa biblioteca lá. Vou comprar esse livro. Comprei 2. Livrão grandão. Dei um para... Eu não sei se eu dei a Santos Souza ou a Mara. Fiquei com o outro. E depois Mara me pediu o outro emprestado. Me devolveu ainda não, viu, Mara? Devolva. Eu tô lembrado. Um dos melhores, o melhor poeta de Sergipe, Santos Souza. Eu acho que é o melhor poeta do Brasil. Porque Santos Souza tem um poema, como você disse, fica difícil realmente você não entender um pouco de mitologia, né? Você entender os poemas dele, mas o poema dele é belíssimo. Viu? Vamos conhecer. Dá uma pesquisada aí no Google, pesquisa sobre Carmen Miranda, sobre Luiz Americano. Cara, não vai ter nada. Vai ter agora, porque eu vou pedir para Felipe fazer um texto para a gente publicar no canal, no portal lá em Itabaiana. Eu publico e boto seu nome. Eu publico lá no 93 Notícias. 93 Notícias. É da rádio FM 93 Itabaiana. Viu? Então, vamos publicar sobre os nossos grandes. Eles necessitam terem as suas memórias revividas. Ok? Então aí eu vou agora deixar Felipe, porque nós já conversamos demais. Isso dá um trabalho danado para a nossa editora. Eu imagino. E aí eu vou pedir para o meu amigo Felipe tecer suas considerações finais e se despedir. Tá. Eu vou tentar ser breve, porque de fato é muito difícil quando a conversa é boa. Mas assim, Pascoal, eu lembro, você falando, né, da autoestima, sabe uma coisa que muito me marcou? Eu me lembro que eu fui estudar no colégio de aplicação, né, há 30 anos atrás, e eu tinha bons professores e professores não tão bons, assim. E os professores não tão bons, infelizmente, eles também nos marcam, tá? E eu lembro de uma professora que ela me dizia isso: Felipe, cale a boca, pare de falar, você pergunta demais. Tá? E aí, isso para mim eu acho que pode ser aquela pontinha, sabe? De onde puxa a minha autoestima e às vezes essa necessidade de querer falar, mas não, se eu falar, alguém vai dizer que eu tô falando demais também, sabe? Mas enfim. Mas assim, eu tô fazendo, Pascoal, um trabalho agora que me veio muito a partir de uma curiosidade minha. Por quê? Porque eu estava lendo aquela revista Cumbuca. Você lembra da revista que o Amaral Cavalcante... Aquela revista era feita por Amaral Cavalcante. Que eu acho brilhante, que eu acho que era uma coisa que a gente não podia perder. Não, a revista permanece, mas agora com outro nome. Caçoar. Caçoar, feita pelo... Mas, se não me engano, ela só teve 2 edições, né? Eu não vi mais outras assim. Mas, por exemplo, antes de mudar a gestão da prefeitura de Aracaju, tinham lançado uma Pipiri, né? Uma revista. Pipiri, eu tenho. Eu também, eu fui lá, eu olhei no site, eu digo, eu quero essa revista. Eu fui lá, fui pedir lá na Fucaju para eles me darem uma, assim, sabe? E tipo, teve aquela e acabou. Aí eu fico, meu Deus, por que a gente tá fazendo isso? Sabe? Era um espaço onde a gente colocava as pessoas que estudam, né, sobre a história de Aracaju e de Sergipe, colocar suas histórias lá. Então, por exemplo, foi na revista Cumbuca que eu fui, me deu uns insights de eu dizer, rapaz, cadê as livrarias físicas de Aracaju que não existem mais? Assim? Eu, como sou um rato de sebo, eu viajo com minha esposa por lugares, eu saio dos sebos, assim, né? Ela sabe que tem um dia que eu não vou para outro canto, ela vai fazer as coisas, eu não vou ali no sebo para ver se eu encontro alguma coisa. E eu sei que
O livro físico ele não vai acabar, assim, né? Existe mas esse não. mito de que em Vai tecnologia mudar, a mas não vai informatização não vai acabar. E me veio isso, assim, eu digo, por onde é que anda essas livrarias? A gente quase não encontra mais aqui em Aracaju, por exemplo, né? Mas eu sei que no passado tinha. E, por exemplo, eu achei aqui várias. Livraria Didática, Editora Clássica, Bota assim, bota. aqui. Olha Eu saí só. pegando de vários livros que eu vou encontrando, eu fui pegando aquelas coisinhas que colocavam os preços, né? Não sei como é. Aí, ó, Etiquetazinha. tem aqui, da Didática. Por exemplo, eu não sei onde é a Livraria Didática e a gente não vai saber mais onde Você é. vai conversar com uma pessoa que é o meu presidente, Dr. José Anderson Nascimento, e vai lhe dizer assim, você vai dizer, livraria didática, ele vai dizer até o endereço. Ali. Você vai pegar aqui, por exemplo, Livraria- Livraria Editora Clássica, Rua Pacatuba 200. Caracas, essas aqui eu nunca vi. Livraria Cometa, olha. Gente, pô, isso dá um trabalho. Isso dá um trabalho para você e para Léo. Pra Léo, Viu? Rapaz, olha. Que é o Fome com Léo, né? O nosso programa livre de Sergipe.com se enriquecendo de informação sobre Sergipe e sobre a história do livro em Sergipe. Sim. Isso aqui é a história do livro em Sergipe. E o Dr. Anderson vai lhe ajudar muito. Eu vou conversar com ele para ver para você conversar com ele. Agora, grave. Porque é uma conversa com uma pessoa como o Dr. Anderson, se a gente não gravar, sabe aquela frase latina? Não, qual? Verba volat, abre aspas. Verba volat, scripta mani. O verbo, a palavra, voa, o escrito fica. Então você faz em vídeo, áudio e depois transforma em escrito no Word. Eu tenho pensado, sabe, fazer alguns projetos assim audiovisuais também. Com pessoas como você, como Saracura e tantas outras que eu conheço. E tem uma trajetória já na literatura sergipana e que a gente precisa colocar na internet, né? Para que fique para a posteridade. Olha, você sabia uma coisa? Eu tinha um programa, sei lá, 2010, e a gente passava, a princípio, numa televisão chamada Diversidade. Eu lembro da Diversidade. Acabou. E quando acabou, nós parece que tivemos um tempo, não era meu programa, era do Ludoig. Um abraço, meu amigo, Ludoig. Eu fazia parte cultural e ele fazia as outras partes do programa, se chamava Entre Amigos. E aí, quando se acabou a televisão de cidade, acho que era cidade o nome da televisão, nós ficamos angustiados, e agora? Aí, tivemos um curto período, se eu não me engano, eu posso estar enganado, gente, com certeza estou, mas eu não sei se na Atalaia, na TV Atalaia, e outro período na TV APLP, mas períodos curtos que logo a gente saía porque não conseguia permanecer. Aí eu estou contando isso para ver, naquele tempo era difícil, mas hoje nós temos a televisão na nossa cara. Você diz, eu vou fazer o programa, você faz o seu programa, você publica o seu programa, você divide o seu programa e você vai ser visto. Aí você diz, sim, mas o livro de Sergipe, gravei Paulo Corrêa aqui, 10 mil e tantas visualizações. Você acha que tem alguma televisão comum, estou falando de Globo, nem de Atalaia, nem de APLP, mas que tem 10 mil visualizações? E se tiver cultura, coisa do livro, coisa de música, não. E a turma, por exemplo, não sabe que é Paulo Corrêa a Grandeza, né? O programa que Paulo ele Corrêa. tem. Rapaz, eu vou Todo falar com o Paulo domingo. Corrêa para me levar lá para falar sobre isso. É ali. Paulo Corrêa tem uma televisão. Todo domingo a GSE Querido, mano. Eu escuto todo domingo, né? Nação Nação Nordestina. Nordestina, muito perfeito. Ele e a Calinto lá, minha amiga. Um abraço para vocês, casal querido. Pra mim é um programa que, se pudesse, ficaria para sempre, porque é fantástico. Pois é. Eu acho. Todas as entrevistas que ele faz nos domingos. Nós reabrimos o programa Livro de Sergipe com ele. Sim, Foi muito lindo. justo. Tem mais de 10 mil visualizações.
mais de 10 mil. Então, quer dizer, cara, você conseguir, você tem, comece a fazer, mas comece logo, não demore não tem por que demorar não. É um celular e, olha, estou aqui e tal, e vai para o mundo. Eu acho que agora é justamente isso que eu disse, né? Assim, como o universo ajuda a gente a encontrar as pessoas que podem nos ajudar também. Porque Rapaz, quando eu voltei para Fale, não, sobre conhecimento, caiu aqui um lenço, como conhecimento. Eu encontrei esse cidadão, eu estava na palestra do meu amigo, meu confrade, Dr. Souza, sobre... Como era o nome da palestra? espiritualidade e doenças cardiovasculares. Espiritualidade e doenças cardiovasculares. Dr. Souza está dando essa palestra em vários lugares. Não deixe de ir. Inclusive eu vou ver, quem sabe até o Dr. Souza vem um dia aqui para conversar com a gente aqui no Livro de Sergipe. Pois bem, eu estou lá, só tinha médico. Eu acho que o único que não era médico lá era eu, e depois eu fui saber, Felipe. Aí eu estou lá e o pessoal falando, eu fiquei pequenininho, não vou falar nada não, esses caras sabem tudo. Aí levanta o Felipe, arrepiado, cabelo todo afro e tal. Aí mandou uma mensagem lá que eu fiquei, esse cara tem conteúdo. Aí Bondade. pensei, é médico. Claro, né? Nós estávamos no evento médico. Aí, médico, aí liguei para o Saracura depois, disse, rapaz, você conhece? Não. Aí fomos para o lançamento do livro do Antônio Carlos, do Antônio Carlos, do Itabaianense, Antônio Carlos. Um abraço, Antônio Carlos. Seu livro, ó, Noia. Muito bom, muito obrigado. E aí, estamos lá, olha que eu vejo, um arrepiado lá. Aí, estava conversando com o Saracura. Porque sua mãe trabalhou com o Saracura na Telegip. Na Telegip. 30 anos atrás. E aí, foi descobrir esse poço de cultura e que nós estamos conversando hoje. Felipe de Sena com S e Silva. Eu estou dizendo Sena com S porque eu escrevi com C. Pensei logo numa cena cinematográfica. Mas, Felipe, é isso. Pastor, deixa eu só dizer mais uma coisa para encerrar, por favor. Tá. Me permita. Eu estava dando aula esses dias na UFES e uma coisa que me chamou a atenção, assim, né, numa forma de pedagogia. E eu perguntei, vocês já estudaram, vocês tiveram uma aula, né, uma disciplina da História da Educação em Sergipe? E pasme você, a disciplina História da Educação em Sergipe é optativa, não é obrigatória. Agora me diga, como é que uma universidade em Sergipe não estuda a História da Educação em Sergipe? Aí você diz, é falta do que ler? Não, só você pegar Tetis Nunes aí, que tem 2 livros, né? Já dá um bom começo, por exemplo, assim. Então, tipo, eu sou da defesa da gente fazer uma educação contextualizada realmente, né? Com a nossa história. Há uns 15 anos, mais ou menos, nós tínhamos na grade curricular da Universidade Federal História de Sergipe. E hoje é optativa, será? Não tiraram. Tiraram e colocaram aquele negócio que mistura tudo, né? Não, essa aí vai fazer parte dessa cadeira. Resultado, aí... História de Sergipe, nós não temos história de Sergipe. Eu confesso que eu não sei se nós temos história do Ceará lá. Não sei. Não sei se temos história da Bahia. Eu, com certeza, o baiano não abriria mão disso. Pernambucano também não. Mas o Ceará não posso garantir, não sei. Mas eu vou dizer, é uma falta muito grande. Fico estudando a história da América Central, a história da América não sei o quê, enfim. E por isso que esse movimento de vocês, né, de sair incentivando a literatura de modo geral nos municípios, eu acho que a gente vai ver os efeitos dessa ação de vocês daqui a uns 10, 15 anos, né? Se Deus quiser. E veremos. Depender de nós, o que depender da gente, a gente vai fazer de tudo para que ele... Pronto.
Olha, por exemplo, para Arauá, convidei vocês dois, você e Léo, quiserem ir, e Luana. Viu, Luana? Tá bom? Ah, Luana vai também. Que maravilha. Luana é nossa cinegrafista, produtora, como é que chama? Produtora, Editora, editora. é tudo. Luana, muito obrigado. Olha, gente, um abraço, até breve.